Uri dera a cortina e deitou-se para um cochilo. Acordou com alguém batendo na porta. Capítulo 21. Gisele conhece Murilo. Sonolenta, abriu a porta. Um homem alto e magro estava na soleira. Tinha bastos cabelos negros, entremeados por fios prateados, olhos negros, fundos e serenos, que davam a impressão de uma bondade e compaixão difíceis de encontrar nos seres humanos. Não era bonito. Boa tarde, eu sou o Murilo. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Ao falar contemplou-a com tal intensidade que Gisele se perguntou se estava com o rosto amassado, devido à soneca que tirara. Ele tinha um belo sorriso e uma voz cálida e maviosa, tipo da voz dos antigos locutores de rádio, que a avó escutava no seu tempo de criança. Muito prazer, Sr. Murilo. Sr. Murilo. Murilo, por favor, pediu exibindo um belo sorriso, que deixava ver dentes claros e perfeitos. Está certo, mas, por favor, me chame de Gisele. Gisele, onde quer que eu coloque as malas? Ali perto do guarda-roupa, por favor, Murilo. Virando-se de lado disse a alguém que ela não pôde ver. Obrigado pela ajuda, Everaldo. Ele se inclinou e puxou as malas que começaram a rodar pelo chão bem encerado. Quando passou por ela, Gisele notou que ele mancava e tinha as costas um pouco curvadas. Aqui está bom? Sim, está ótimo. Mamãe mandou avisar que o jantar será servido daqui a 20 minutos, disse sorrindo. Está bem. Ah, Murilo, eu gostaria de conversar sobre as condições de trabalho. Está certo. Condições de trabalho devem ser discutidas previamente, para evitar problemas, mas nós ainda não começamos. Que tal falarmos sobre isso amanhã, lá pelas 17 horas? Quero adiantar que seu horário será flexível. Não gosto que ninguém se prenda ao relógio. Está certo. Muito bem, aproveite amanhã para dar umas voltas por aí e se ambientar. A redondeza por aqui costuma ser tranquila. Ali adiante, na estrada, à esquerda, tem um belo mirante que vale a pena você visitar. Fez um gesto com a mão. Então, vou descendo. Até daqui a pouco, ia saindo, voltou. Ah, não deixe de ver a nossa cascata. Quando ele saiu, Gisele pensou que Murilo devia ter uns 38 anos. Errou por 2, ele tinha 36. A sala de jantar iluminada, e a mesa bem arrumada, com cristais e flores pareciam lhe dar as boas-vindas. Ao lado do aparador de Mogno uma moça alta, de cabelos castanhos, conversava com um rapaz bem moreno. À entrada de Gisele, ela se aproximou com a mão estendida. Boa noite. Você deve ser a Gisele. Eu sou a Renata, este é o meu noivo, Ronaldo. Nós somos dentistas, quando precisar, concluiu com um alegre sorriso. Muito prazer, puxa 2 dentistas. Já vi que não vou ter como escapar do motorzinho. Olá, que bom que desceu. Vejo que já conheceu minha caçula e o Ronaldo. Agora vou lhe apresentar minha sogra, Dona Marlene, disse Nair. Marlene era uma senhora baixa e gorda. Tinha expressivos e belos olhos azuis. Menina, bem-vinda entre nós. Espero que possamos passar agradáveis momentos juntas, disse com um sorriso nos lábios. Bem, mas agora, chega de conversa, vamos nos sentar, estou faminta. Murilo e Nair ocupavam as cabeceiras da mesa. Os noivos ficavam do lado direito de Nair, e Marlene do esquerdo. Gisele foi acomodada, ao lado de Marlene, tendo Ronaldo à sua frente e Murilo à sua esquerda. Durante o jantar a conversa foi bastante animada, falaram sobre vários assuntos. Após a saborosa refeição, que fora deixada pronta por Lia, a empregada, levaram a louça usada para a cozinha e acomodaram no lava-louças. Depois foram para a sala de visitas, conversar, enquanto tomavam café e licor. Gisele ficou sabendo que Nair tinha mais uma filha, Rosana, que era casada e morava com o marido em Ribeirão Preto, onde tinham uma revenda de carros. Você sabe como é, disse Nair, a loja deles abre todos os dias, às vezes até os domingos, assim eu pouco vejo meus netos, Paulo e Priscila. Que idade eles têm? Quem? Rosana. Ela está com 32 e Rogério 35, Nair respondeu. Mamãe, Gisele quer saber a idade das crianças. Ah, Paulo tem 9 e Priscila 7.
Renata é a minha raspa de tacho, veio quando os outros já eram grandinhos. Antes que mamãe fale, vou contar, tenho 26 anos. E Ronaldo 28. Pretendemos nos casar em dezembro, Renata falou, olhando ternamente para o noivo. Você tem que idade, meu bem? Marlene perguntou, mostrando curiosidade no olhar. Vovó, não seja indiscreta, disse Murilo. Não tem importância, eu tenho 22 anos. Nasci mais ou menos aqui perto, em Selmópolis. Eu já estive lá uma vez, disse Ronaldo. Sua família mora lá? Minha família? Não, fez uma pausa. Papai mudou, bem. Meus pais são separados. Eles se separaram quando eu era pequena. Papai, recentemente se casou novamente e foi morar em Mato Grosso. Sua esposa está grávida. Murilo levantou da poltrona onde estava sentado. Pessoal, eu vou lá fora dar uma olhada no céu. Gisele, como veio de São Paulo, talvez esteja com saudades de ver as estrelas no céu do interior, se quiser me acompanhar. Claro, disse levantando-se. Lá fora deve estar ventando, se você quiser, pegue meu casaquinho que está ali no porta-chapéus, ao lado da porta de entrada. Obrigada, dona Marlene, vou aceitar. Enquanto Gisele colocava o agasalho nas costas, Murilo examinava várias bengalas que estavam no porta-chapéus. Finalmente decidiu-se por uma que colocou no braço. Manquitolando, abriu a porta, fez sinal para que ela saísse. Passaram pelo terraço e saíram no pátio de cascalho. Vamos até ali, disse ele, indicando com a mão. Caminharam em silêncio, ele apoiando-se na bengala. Após uns 20 metros, saíram da sombra das árvores. Daqui podemos ter uma bonita vista do céu, que está belo, apesar da chuva da tarde. A lua crescente e pálida iluminava o local. O céu quase sem nuvens permitia que se visse o brilho das estrelas. O cheiro de jasmim, a quietude do local, quebrada apenas pelo cri-cri dos grilos, penetraram no coração dela, causando uma sensação de paz. Após alguns minutos, voltaram. Ele a acompanhou até a porta, onde se despediu, dizendo que iria até a cocheira verificar os cavalos. Foi embora manquitolando, deixando um agreste perfume no ar. Ao entrar, Gisele foi invadida por uma romântica melodia que Renata, tendo o noivo ao seu lado, tocava ao piano. Ficou escutando, até a melodia terminar de ser tocada. Após dizer boa noite a todos, foi para o seu quarto. Marlene, sentada em uma fofa poltrona, com um pano de prato nas mãos, no qual tecia uma barra de crochê, disse após os passos da moça sumirem. Nair, Murilo me pareceu encantado com essa moça. A senhora também notou? Sim. Tomara que ela saiba apreciar a bondade dele. Eu? Não sei. Sabemos que veio para cá devido a uma grande desilusão amorosa. Bobagem, tudo passa nesta vida. Logo ela vai se recuperar. Quem sabe? Debaixo das cobertas, embalada pelo som do piano, Gisele adormeceu, sem conseguir impedir que seu pensamento tosse ao encontro de César. Capítulo 22. Adaptação. O pipilar dos pássaros acordou Gisele. Espreguiçando-se levantou, abriu a porta-janela, saiu na sacada e deteve-se alguns instantes, olhando para o bem cuidado jardim que os raios de sol acariciavam. Ao ver Murilo, caminhando em direção à casa, acompanhado por um senhor negro, alto e forte, ela retrocedeu, pois estava apenas de camisola. Após arrumar parte de suas coisas, no armário e nas gavetas, desceu. Na cozinha, encontrou uma moça morena, alta, que a saudou com um belo sorriso. Bom dia. Eu sou a Lia, e aquela é a minha filha Sabrina. Bom dia. Sou a Gisele. Disse, aproximando-se do cercadinho, onde uma menininha de uns 2 anos brincava. Oi Sabrina, como vai? A criança olhou para ela com seus belos olhos negros e sorriu, dizendo alguma coisa em seu vocabulário particular. Quer tomar café? Ela hesitou. Onde estão os outros? Ah, só o seu Murilo está acordado. As meninas geralmente levantam mais tarde. Uma porta que ficava ao fundo, e que ela ainda não notara foi aberta. Bom dia Gisele, disse Murilo com sua voz sonora. Vamos tomar café?
A mesa estava posta como se costumava ver nos chás dos restaurantes coloniais. Sentaram-se e ele os acompanhou. Então, como está minha afilhada? Ele perguntou apontados para a criança. Está bem. Graças a Deus ela é uma criança calma, me deixa fazer o serviço. É a primeira? Gisele perguntou. Primeira e última. Você sabe como é, a gente se deixa levar pela conversa de um sem vergonha qualquer e quando menos espera, fica grávida e só. O romance entre vocês não deu certo? Gisele perguntou. Ah, minha filha, o danado é casado, fez várias promessas dizendo que ia deixar a esposa por minha causa, mas era só conversa. Ainda bem, que esta casa me acolheu, senão nem sei o que seria de mim. Minha filha é linda, mas o pai nem sequer a vê. Pensam então. É difícil ele dar. Agora estou na justiça brigando para que lhe pague os atrasados e um salário mínimo por mês. Aqui não me falta nada, mas quero fazer uma poupança para Sabrina. Nisso a menina choramingou e Lia foi até ela e a pegou no colo. Gisele estremeceu, pensando que poderia estar na situação da moça, com o filho nos braços. Voltou ao presente, quando Murilo disse. Gisele, gosta de andar a cavalo? Sim, porém faz algum tempo que não monto. Temos, aqui, boas e calmas montarias. Quando quiser é só falar com o Marião que ele providencia para você. Marião? Quem é? É nosso zelador. Logo mais, vou apresentá-lo a você. Terminado o café, ele a conduziu pela porta dos fundos. Passaram por um terraço repleto de confortáveis poltronas de palhinha, e decorado com exuberantes plantas. Logo adiante o cenário deixou Gisele encantada. Em meio a bem cuidados arbustos e flores multicoloridas, uma pequena piscina de águas azuis parecia convidá-la para um mergulho. Que lugar bonito! Gostou? Ele perguntou fitando nos olhos. Fique à vontade para cair na piscina, todas as vezes que tiver vontade. Veja, temos à direita nosso pomar, quando quiser uma fruta fresca é só você colher. Puxa, que bom! Mas, se eu ficar só na água feito um jacaré, não vou trabalhar. Ah, deixe disso. Tenho certeza de que fará tudo a contento. Venha, vamos até a casa do Marian e da Nancy. A casa ficava a uns 500 metros, logo após o pomar, tendo o arroio aos fundos. Murilo bateu no batente da porta com os nós dos dedos. Nancy, venha cá. Bom dia, seu Murilo. Uma mulher simpática apareceu e olhou com curiosidade para a moça. Bom dia. Esta é a Gisele, que teve a bondade de vir da capital para nos dar uma mão. Você sabe, mamãe detesta dirigir e ela vai acompanhá-la à cidade e outras coisas. Ah, sabe, Gisele é ótima no computador e fala inglês, melhor do que a Madonna. Como sabe disso? Gisele perguntou rindo. Sei, porque sei, ora essa. Murilo respondeu rindo, também. Muito prazer, Nancy. Prazer, dona. Então fala inglês. E entende de computador. E bem disso que o Everardo precisa. Mas, vamos entrar. Bateu com a mão na testa. Desculpe minha falta de jeito. Na simples e agradável sala, ela contou que tinha 5 filhos. O mais velho, Everaldo, queria fazer faculdade de computação, mas estava com dificuldade no inglês. Ah, mas isso não é problema. Se a senhora quiser, nas minhas horas vagas, posso dar umas aulas de reforço, para menino. Menino. Murilo sorriu. Espere só para ver. Ele tem quase 1,90 m. Saiu grande igual ao pai. Logo Marião, que era o negro que ela vira da janela, chegou. Após as apresentações e Nancy prometer que levaria os filhos para conhecê-la, levantaram-se para se despedir. Nancy olhou para ela, seu acanhamento a impedia de tornar a falar sobre o inglês. Então, dona Nancy, que tal a gente combinar as aulas para sábado? A mulher exibiu um satisfeito sorriso. Claro, está ótimo. Sabe, nós não quer que nossos filhos fiquem burros como a gente. Burros, nada, Nancy, vocês apenas não frequentaram muito a escola, mas têm muito conhecimento das coisas. Ah, se tem. Eu não seria nada sem o Marião, disse Murilo. Ah, seu Murilo, o senhor até parece pai do Everardo. Não é à toa que é seu padrinho.
Não concordo com as aulas no sábado, disse sorrindo. Nancy olhou surpresa para o patrão. Sábado é dia da folga da Gisele. Vamos agendar algum outro dia durante a semana. Mas e as minhas obrigações? Ele sorriu brandamente. Mas, que secretária dedicada nós arrumamos. Você não terá trabalho o dia inteirinho, combine as aulas, para. A que horas ele vai à escola? O cursinho é de manhã. Então, as aulas poderão ser às 4 da tarde, 1 ou 2 vezes por semana. Gisele foi ao seu quarto, pegou um chapéu, colocou na cabeça, desceu e saiu em direção à estrada. Atendendo à sugestão de Murilo, foi explorar as redondezas. Tinha andado cerca de 1 quilômetro, quando notou uma pessoa vindo em sua direção, firmou a vista. João Osvaldo caminhava pelo acostamento. Dali a instantes estava junto dela. Gisele, como vai? Bem, e o senhor? Diga-me, o pessoal está te tratando bem? Se não estiverem eu vou lá ter uma conversinha com eles, disse em tom de brincadeira. Estou sendo tão bem tratada, que nem tenho o que dizer. O senhor veio fazer sua caminhada? Sim. Você deu meu abraço a eles? Ela levou a mão à boca. Desculpa, eu esqueci. Não tem importância, fez uma pausa. Já esteve no Mirante? Não, balançou a cabeça. É aqui perto. Sim. Logo adiante. Vamos até lá? O senhor veio daqueles lados, vai voltar, só para me acompanhar? Claro, querida. Acha que vou perder a oportunidade de estar ao lado de uma mulher jovem e bonita? Gisele sorriu com o galanteio. Andaram um pouco. Apareceu a placa, Mirante a 300 metros. Saíram da estrada, passaram por um estreito caminho de pedras. Logo estavam diante de um patamar também de pedras. Gisele se aproximou. Embaixo via-se um lindo vale. Pássaros gorjeavam nas árvores, um regato límpido corria por entre pedras. O céu azul, salpicado por nuvens brancas esfiapadas e o perfume do mato, deixaram Gisele maravilhada. Ficou por vários minutos contemplando o espetáculo da natureza. Depois, lentamente se virou. Eu não me lembro de ter visto uma paisagem tão bela. Fico contente de que tenha gostado. Fez uma pausa. O sol está ficando quente, olhou o relógio. São quase 11 horas, vamos embora. Ao voltarem à estrada um homem baixo, que usava um chapéu elegante na cabeça, chegou junto deles. Bom dia, disse com voz pastosa. João Osvaldo retribuiu o cumprimento. Quando o homem estava a alguns metros, disse. Este é o Arnaldinho Beirabar, que vimos andando na chuva outro dia. Na doutrina espírita não devemos ter preconceito contra ninguém, mas ele é perigoso. Dizem ser usuário e traficante de drogas. Se bem remunerado, faz qualquer trapaça. O que o senhor recomenda que se faça com esse tipo de pessoa? Bem, já que não podemos tê-los como amigos do peito, podemos orar por eles, pedir a Deus que os abençoe. Não devemos ter raiva e nem hostilizá-los. Algum dia eles encontrarão Jesus e deixarão suas vidas desregradas. Ao chegarem à entrada do pesqueiro ele se despediu, dizendo que tiveram uma excelente manhã. Quem sabe no dia seguinte poderiam repeti-la. Após se refrescar, Gisele estava em seu quarto, quando bateram à porta. Ao abrir, se deparou com uma mulher morena clara de uns 40 anos. Bom dia, falou alegremente estendendo a mão. Eu sou a Clara, a arrumadeira. Dona Nair mandou avisar que o almoço será servido em 10 minutos. Bom dia, Clara. Obrigada, já estou descendo, respondeu pensando que Alice almoçava cedo. À mesa, sentaram-se nos mesmos lugares, porém desta vez, nos antes ocupados pelos noivos, estavam Lia e Clara. Mais tarde, com a casa em silêncio, devido à sonecada tarde que as mulheres mais velhas faziam, Gisele, ao invés de dormir, decidiu terminar de arrumar suas coisas e depois conhecer melhor a propriedade. Saindo pelos fundos da casa, foi à esquerda em direção ao pesqueiro. Lá chegando, andou pela beira do lago, os seixos rangendo sob os tênis. Ao longe, sob o vento brando, o gado pastava. Respirando fundo,
Deixou que a beleza e a tranquilidade do local penetrassem em seu coração e tentou manter César longe de seus pensamentos, o que quase conseguiu. Bastava, porém, um descuido e a imagem dele flutuava em sua mente. Droga, pensou, eu poderia estar com Malia, além de só, com um filho nos braços. Às 17 horas foi ao escritório, que ficava no andar de baixo, à direita da sala de visitas. O escritório fica aqui embaixo, você entende, não é? Fica mais fácil para Murilo, dissera Nair. Sim, ela entendia, era devido à deficiência dele. Respirando fundo, tentando acalmar as batidas do seu coração, ela girou a maçaneta, pediu licença e entrou. Era um cômodo grande, com móveis escuros bem lustrosos, que faziam contraste com as cortinas coloridas. 2 poltronas, colocadas ao lado de uma estante repleta de livros, convidavam à leitura. Era um aconchegante recanto familiar, cujo computador, que ficava perto de uma das janelas, contrastava com a antiguidade dos móveis. Do lado esquerdo havia uma porta que dava para o terraço, onde um cachorro pachorrento dormia. Esperava que este novo trabalho fosse bem melhor sucedido do que o anterior. Murilo a recebeu com um gentil sorriso. Explicou suas funções, que eram bem fáceis. Disse novamente que não era exigida dedicação plena. Ela poderia distribuir as tarefas a seu critério. Apenas as idas à cidade, com a mãe e a avó, tinham geralmente data e horários certos. Nesta semana, apenas na sexta-feira elas tinham horário marcado no consultório médico, às 9h30. Gisele deveria levá-las. Por falar nisso, no dia seguinte ele teria que ir à cidade, logo após o almoço, e se Gisele quisesse acompanhá-lo, teria a oportunidade de conhecer alguns lugares. E finalmente ele perguntou se ela não se incomodava em enviar e responder alguns e-mails, para ele, referentes à reserva para o pesqueiro, ou sobre a venda da produção de uvas e outros. Gisele não via problemas, desde que ele explicasse o que ela deveria escrever. Vejo que nos entendemos. Agora se tiver alguma pergunta ou sugestão, fale. Gisele não tinha. Então, quer ir comigo à cidade? Sim. Eu tenho que comprar um maiô, pois deixei o meu em São Paulo, na casa da madrinha. Quando ela estava saindo, ele disse ainda que ela poderia fazer uso do computador para o que precisasse, inclusive seus e-mails pessoais. Capítulo 23. Confidências. Terminada a conversa com Murilo, Gisele ficou um pouco perdida, sem saber bem o que fazer com o tempo. Pensou em ir para seu quarto, porém sabia que a imagem de César estaria dentro de qualquer livro que tentasse ler. Ouvindo sons vindos da cozinha foi até lá. Encontrou Nair às voltas com o jantar. Posso ajudá-la? Perguntou. Eu já estou com tudo quase pronto. Lia sempre deixa as coisas adiantadas. E com a colher de pau, que pingava algo no chão, olhou para ela. Bem. Se você quiser me fazer um favor. É claro, diga onde posso encontrar um avental. Hesitou, sorriu. Minha sogra costuma me auxiliar, mas com a idade e alguns probleminhas de saúde, o médico recomendou que ela ficasse longe do fogão. Fez uma pausa. Cá entre nós, ela já colocou fogo em alguns panos de prato, por isso, Dona Marlene, sob protesto, fica ali na varanda esperando a janta ficar pronta. Se você quer que eu lhe faça companhia, é pra já. Marlene estava sentada, em uma cadeira de palhinha, tendo à mão um pano de prato, no qual fazia uma barra de crochê. Oi, posso fazer companhia para a senhora? Claro, Gisele, sente-se aqui. Se quiser, puxe uma cadeira para colocar as pernas. Veja, meu crochê está bonito. E sem esperar respostas, disse, quero fazer um pano de prato para cada amiga lá do centro espírita. São muitas? São 15, sem contar o J.O. J.O. É um senhor? Sim, é nosso grande amigo João Osvaldo, qualquer hora dessas você vai conhecê-lo. Aí, desculpa, bateu na testa. Ele mandou um abraço para todos. Eu o conheci ontem, e hoje fizemos caminhada juntos. Que bom. J.O. é um amigo maravilhoso, o amigo certo, das horas incertas. Ele é daquelas pessoas especiais, nas quais podemos confiar cegamente. Olhou para a piscina,
Depois para o relógio que estava em seu pulso. Ainda faltam uns 40 minutos para o jantar. Ele não começa sem a presença dos noivos. Por que não aproveita para dar um mergulho? Eu gostaria muito, mas esqueci o biquíni em São Paulo. A piscina é funda. Eu não sei nadar muito bem. A parte da esquerda é um pouco funda, mas a da direita dá pé. Antigamente eu nadava bastante, mas com a idade. Veja, ali tem barras, elas sempre ajudam. Foram postas para Murilo, que precisa fazer exercício. Todos na casa gostam da água. Olha, antes de ter a piscina tinha ali um laguinho e desde cedo as crianças ficavam nele, aprenderam a se virar na água, mas devido ao acidente com Murilo, meu filho mandou fazer a piscina e as barras. Acidente? O que houve? Ele quase se afogou, fez uma pausa. Não sei se sabe, mas meu neto já nasceu com um problema de locomoção, ele sofreu várias operações até andar, como faz hoje. No princípio, nós ficamos muito chateados. Nair se culpava, achava que ela que o fizera assim, ele nasceu de 7 meses. O médico tinha recomendado repouso, então ela pensava que não tinha repousado o necessário. Ah, isso é bobagem, há tantas pessoas com, ia falar deficiência, problemas. Pois é, mas, sabe como são as mães? Depois nós encontramos a doutrina espírita, através do J.O. e soubemos que é a lei de causa e efeito. Murilo deve ter feito alguma coisa, em outra vida, que danificou o corpo perfeito que Deus lhe deu. Gisele ficou calada por instantes. Então, as pessoas deficientes o são, devido à lei de causa e efeito. Na maioria das vezes, sim. Principalmente se já nascerem com os problemas. E as que ficam cegas, ou sofrem? Ah, aí depende, cada caso é um caso. Eu já li o depoimento de um desencanado. Sabe o que é desencanado? Sim, é uma pessoa que já morreu. Isso mesmo. Pois é, ele tinha muito receio de que ficaria cego, então seu mentor, o anjo da guarda, explicou que por erros do passado, ele deveria mesmo ter ficado cego no final da vida, mas, como nesta última encarnação ele foi muito bom, criou os filhos de uma sobrinha que morreu deixando 5 crianças, o homem reverteu o karma. Que interessante. Então nós podemos reverter o nosso karma? Sim. Há muitos outros casos que a pessoa mudou seu destino, digamos assim. Sempre se ouve contar, nos centros espíritas, o caso de um homem caridoso que perdeu um dedo. Ele ficou muito aborrecido, porém seu mentor informou que ele devia ter perdido um braço, mas devido às suas atitudes e à caridade que praticava habitualmente, perdeu somente um dedo. Durante alguns minutos elas permaneceram em silêncio. Marlene olhou para a piscina. Em seguida, disse: "A água deve estar gostosa. O dia que você entrar garanto que não vai ter problemas." Antes sim, o laguinho era fundo no meio. Gisele lembrou-se do córrego manso que tinha nas terras de seu pai, onde ela e a mãe brincavam de jogar água uma na outra. Afastou da cabeça a incômoda lembrança. Como foi que Murilo sofreu o acidente no laguinho? Ele não usava boia. Quando era criança, Toninha sempre colocava uma boia nela. Usava sim. Mas sabe como são as crianças? Naquele dia houve um descuido, todos estavam sem, parece que foi ideia do Dinho eles entrarem sem a boia. Ele disse que boia era coisa de crianças. Bem, até hoje, Rosana insiste que Dinho empurrou o Murilo, mas ele nega. Quem é o Dinho? Quem nega? Dinho nega ter empurrado. Ele é sobrinho da Nair, filho do irmão dela, abaixou a voz. Com outra, não com a esposa. Ele quase não saía daqui. Vinha brincar com as crianças, mas algumas vezes se impacientava com as dificuldades de Murilo. Queria sempre ser o tal, daquelas crianças que se não fizessem sua vontade, dizia que ia embora, fez um muxoxo. Gisele achou que ela não apreciava muito o tal Dinho. Ele mora aqui na cidade? Dinho? Não, ele e a mãe mudaram para a capital. Ele fez faculdade lá. A senhora acha que ele realmente empurrou o Murilo? Sim, acho. Mas, achar é uma coisa e provar é outra. Ele é tremendamente simpático, tem lábia. Sua aparência é tão boa, que qualquer pacata dona de casa é capaz de virar a cabeça para olhá-lo, fitou a moça.
Ele jurou para meu filho que nunca teria coragem de empurrar o primo. Mas, eu não estou tão certa disso, fez uma careta. Murilo sofreu alguma consequência, devido à queda? Ah, engoliu água, mas Rosana o puxou e conseguiu tirá-lo de lá. E o Dinho, não ajudou. Não. Ele saiu da água, disse que ia pedir socorro, mas segundo minha neta, ficou parado olhando. Depois que a piscina foi construída não tivemos mais problemas. Pelo jeito esse Dinho era bem levado. Marlene ajeitou os óculos. Ele ainda é safado, para o meu gosto, muito diferente do nosso Murilo. Murilo é correto, leal. Tem um coração de ouro, sua fisionomia se suavizava quando falava no neto. É um homem íntegro. Quando se casar, vai dar um pai e um marido maravilhoso. Desses que nunca será capaz de trair a esposa, olhou para ela. A moça que for escolhida por ele poderá ter certeza de que terá aquele amor profundo, com que toda mulher sonha, mas poucas conseguem. Murilo puxou ao pai, que foi um marido dedicado e fiel. Concluiu com um meneio da cabeça. Será que ele é tudo isso? Gisele pensou. Nesse momento, Renata chegou à porta e as chamou para jantar. Os 6 comiam a sobremesa quando Nair perguntou. Ronaldo, hoje você vai ficar para o evangelho? Vou sim. Ela olhou para Gisele. Gisele, você conhece o culto cristão no lar? O evangelho no lar? Sim. Eu. Cheguei a fazer algumas vezes com a minha madrinha. Ah, que bom. Se quiser nos acompanhar, hoje vamos orar às 21h30. Costumamos nos reunir uns 10 minutos antes, na sala de visitas. Quando Gisele entrou, a maioria das pessoas já estava na sala. Ela ia se sentar em uma fofa poltrona, mas um lindo gato de pelo cinza ocupou o lugar. Respeitando a antecedência de seus direitos, ela se sentou em um banquinho. Niki, Marlene chamou. O gato abriu um olho, espreguiçou-se, levantou calmamente, dirigiu-se até a mulher e pulou em seu colo. Gisele, quero lhe apresentar o Niki, meu gato de estimação. Ele é muito manso, se quiser acariciá-lo fique à vontade. Agora pode ocupar a poltrona, esse banquinho não é confortável. Pessoal, vamos iniciar? Perguntou Renata. A luz do teto foi apagada, ficando aceso apenas um abajur. Murilo pigarreou, depois leu uma mensagem, escrita em um papel. Creia em si, e resolva a situação. Por falta de base, há quem descubra ouro e se perca nos vícios. Não sei quem é o autor destas palavras, disse, com sua bela voz, que sempre encantava Gisele. Renata fez a abertura inicial. Em seguida, Murilo pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e olhou para Gisele. Será que você poderia abrir, ao acaso, e ler para nós? Gisele sentiu-se um pouco acanhada, porém fez o que lhe fora pedido. Capítulo 9, A Paciência, leu com a voz um pouco trêmula. Pigarreou. 7 A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e consequentemente bem mais meritória, que há de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos, e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos, essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Ao fechar o livro, ela tinha lágrimas nos olhos. Nair perguntou se alguém queria comentar e Gisele teve vontade de fazer algumas perguntas para dirimir suas dúvidas,
apesar do acanhamento que lhe bloqueava a voz. Preciso ter coragem, pensou. Disse em voz alta. Dona Nair. Pois não, querida. Conforme estou aprendendo, o nosso passado pode influenciar na nossa vida, não é? Sim. O nosso passado influencia bastante a nossa vida. Estamos construindo hoje o que seremos no futuro. Então, certas situações difíceis pelas quais passamos podem ser um reflexo do nosso passado. Sim. Dizemos meio que brincando que cada qual tem a vida que merece. Eu tive certo problema com meus pais. Será que os fatos tinham a ver com nossas vidas passadas? Olha, é difícil a gente saber, mas muito provavelmente vocês estiveram envolvidos, em outra vida, uns com os outros. Os casamentos também são combinados antes de encarnarmos. Ao que eu sei, a maioria dos casamentos assim combinado e muitos deles para certo. Muitas vezes, por falhas e desacertos voltamos com o mesmo par. Está certo. Desculpem as perguntas, mas tenho muitas dúvidas. Querida, estamos aqui para dirimi-las, na medida do nosso pequeno conhecimento. Obrigada. Murilo pediu à avó que fizesse as vibrações de amor. Marlene pediu as bênçãos de Deus. Vibrou amorosamente para o Brasil, para os sofredores, para os doentes e outras. Em seguida, vibrou para cada membro da família e, por fim, vibrou para Gisele, dizendo que todos estavam muito felizes com a vinda dela, que certamente a cidade e o pesqueiro estavam enriquecidos com sua presença. Gisele sentiu uma emoção tão grande, que precisou se conter para não desabar no choro. Dali a pouco, despediu-se e foi para o seu quarto. Trocou de roupa e deitou-se. Lembrando-se de seu inadequado romance com um homem casado, pensou que devia procurar uma maneira de praticar a caridade. Elevou seu pensamento ao Criador e fez uma prece agradecendo por ter encontrado essa família tão especial que a estava acolhendo como se ela fosse um deles. Adormeceu embalada pelo som do piano tocado por Murilo. Gisele despertou cedo. Ficou por instantes escutando o pipilar dos pássaros, depois levantou. Abriu a porta à janela, saiu no terraço. Contemplou as montanhas ao longe, que cobertas pela neblina pareciam ser azuis. Entrou, abriu com cautela a porta do quarto, saiu. O banheiro estava livre, cheirando a sabonete. Certamente, Murilo já tinha tomado banho. Pegou sua roupa, calça jeans e camiseta, e foi para o banho. A casa tinha aquecimento solar e embora fosse cedo, a água estava tépida. Debaixo da ducha, estava rememorando os últimos acontecimentos quando, subitamente, sua tela mental foi invadida por César. Pela lembrança de quando na pousada da Queria, eles tomaram banho juntos. Tentou afastar as imagens, não conseguiu. Sentindo uma dor profunda dentro do peito, saiu da água. Enrolada na toalha, olhou no espelho sobre a pia, que lhe devolveu um rosto com ar triste. Sacudiu a cabeça, e respirou fundo. Precisava dar um jeito de tirar esse azar de dentro de si. Tomou o café da manhã com a Lia, que informou que Murilo a esperava no escritório. Puxa, tão cedo, pensou enquanto rumava ao seu encontro. Bom dia, Gisele, disse ele com um sorriso feliz no rosto. Ao seu lado estava um cão peludo, branco e preto, de raça indefinida. O mesmo que no dia anterior dormia no terraço. Venha conhecer o Boris. Uau! Que cachorrão! Ele é manso. Sim, é. O danado andou sumido. Devia estar atrás de alguma namorada. Apareceu ontem à tarde. Vou pedir para Marião lhe dar um banho. O Boris fica solto à noite. Ele é bonzinho, porém barulhento. Serve de guarda, pois se algum intruso aparecer, late tanto que a gente sai para ver o que está acontecendo. Olhou para ela. Agora que já lhe apresentei nosso guardião, quero informar que logo mais vou até a pousada resolver uns problemas. Olhou o relógio. Que tal começarmos nosso trabalho às 10h30? Ótimo. Eu pensei em dar uma caminhada e voltar às 9 horas. Pode caminhar à vontade. Caso eu não esteja, deixarei o trabalho aqui com as instruções. Está certo. Ah, não se esqueça que à tarde iremos à cidade. Capítulo 24. A casa de J.O. Gisele colocou o chapéu na cabeça, rumou para a estrada. Junto ao portão encontrou J.O. que parecia estar esperando por ela. Beijaram-se.
Como passou de ontem para hoje? Ele perguntou. Passei bem, e o senhor? Também, ele respondeu pensando que a fisionomia dela precisava melhorar. Para que lado quer ir? Será que podemos voltar ao mirante? No mirante ficaram bons minutos absorvendo o ar fresco e a beleza da paisagem. Voltaram para a estrada, caminhando em direção ao pesqueiro. O silêncio foi quebrado quando ele disse, após olhar para o relógio. Está quase na hora de tomar meu remédio. Quer me acompanhar até a minha casa? Ao chegarem ele abriu a porta e a convidou a entrar. Estranhando, Gisele perguntou. O senhor esqueceu-se de trancar a porta? Não, eu nunca tranco a porta. Se algum amigo precisar de algo é só entrar e pegar. Entraram em uma sala ampla, bastante atulhada de móveis e estantes cheias de livros. Mas, e os inimigos? Aqui está repleto de coisas, não tem medo de que alguém as roube? Ah, roubar o quê? Nada tenho de valor. Como não, tem a TV, o vídeo, o som e tudo mais, fez um gesto abrangendo o cômodo. A única coisa que não gostaria de perder são os meus livros. O resto está no seguro. Venha, quero lhe mostrar os outros cômodos. Aqui é o meu quarto, disse, abrindo uma porta aos fundos. Era um aposento pequeno, decorado de forma monástica. Venha ver o resto, banheiro e cozinha. A cozinha era ampla, bem iluminada e assim como o resto da casa estava bem arrumada. Eu reservei o melhor para o fim, vamos até lá fora. Quero lhe mostrar meu rio particular. Saíram, caminharam no chão de terra batida, até uns chorões, que ficavam à margem de um riacho de águas claras e límpidas que corria mansamente. Além dos chorões e outras árvores, flores exóticas de diversos matizes davam o colorido ao local. Que lindo! Gisele cruzou as mãos junto ao peito. Foi o senhor quem plantou tudo isso. Plantei as flores e dei um jeito no resto. Olhou para longe. Quando aqui cheguei isto era um matagal. A casa estava caindo aos pedaços. Agora está do meu jeito. É tão bonito que nem tenho palavras. Os chorões parecem que beijam água. Às vezes isso acontece. Este riacho é o mesmo que passa no pesqueiro. Lá foi represado, formando um lago para os pescadores. Ficaram em silêncio por alguns instantes, subitamente ela se lembrou. O senhor não tem que tomar o remédio? Ah, eu tinha me esquecido, sabe como são os velhos. Fique à vontade, deu um sorriso. Gisele suspeitou que ele estivesse brincando. Abaixando-se enfiou a mão na água, depois sentou, tirou os tênis e as meias, mergulhou os pés na água, que delícia. Com os olhos fechados começou a devanear que César estava ao seu lado falando ternas palavras de amor. Voltou ao presente com a voz de J.U. Gisele, gostaria de um copo de refresco. Na cozinha, ele disse que não tomava nada alcoólico, nem refrigerante ou café. Porém, tinha polpas de frutas congeladas, leite, groselha e chás. Gisele optou por suco de maracujá, ele a acompanhou. Em cima de um móvel estava um porta-retrato, no qual havia uma foto que exibia a bonita mulher com uma menina ao seu lado. Minha esposa é minha filha. Ah, é? Eu não sabia que o senhor era casado, sabe como é? Mora sozinho, pensei que fosse solteiro. Após alguns instantes, ele disse com voz triste. Eu tive que devolvê-las. Como? Elas morreram em um acidente de carro. Já faz algum tempo. Eu as devolvi, repetiu. Devolveu. Subitamente compreendeu. Ah, para Deus. Sim. Gisele, nós não temos nada de nosso neste mundo. Tudo nos está emprestado. Ela ficou calada, por instantes e em seguida disse. O senhor sofreu muito. Na época, sim. Mas, agora sei que estão bem. O desencarne delas me levou à doutrina espírita, onde aprendi e entendi muita coisa. Gisele fez um sinal de assentimento com a cabeça, mas na verdade não estava prestando muita atenção. A dona Marlene me disse que tudo é uma questão de causa e efeito. Será? Será verdade a tal história do karma? Sim, é. Deus não é um ser injusto, ele não condena nenhum dos seus filhos. Geralmente sofremos as consequências de nossos próprios atos. A semeadura é facultativa, mas a colheita obrigatória.
Nós sofremos as consequências de nossos próprios atos. Ela repetiu. Dizem que a causa dos nossos sofrimentos é um karma de vidas passadas. Será? Às vezes sofremos devido a atitudes que tomamos nessa vida. O sofrimento, muitas vezes é necessário para o nosso aprimoramento e crescimento espiritual. A verdadeira filosofia da vida é sofrer sem esmorecer, e ir à luta com fé, lembrando que Jesus sempre nos ampara. A tristeza que estava represada em seu peito, finalmente começou a sair. Gisele levou as mãos ao rosto e se pôs a chorar. J.O. foi até ela e deu algumas pancadinhas em seu ombro, dizendo palavras doces. Calma, Gisele, calma minha criança. Quando percebeu que ela estava melhor perguntou, gostaria de conversar sobre o que aflige? A voz dele era tranquila, parecia um pai falando com a filha. Ela se sentiu segura, como há dias não se sentia. Sim, Gisele assoou o nariz, com um guardanapo de papel. Eu vim para cá devido a um caso de amor mal sucedido, falou com voz trêmula. Quando percebeu tinha falado bastante sobre o malogrado romance, preservando, contudo, o nome do amante. Eu não posso dizer que entrei nessa de olhos fechados. Eu sabia desde o começo que ele era casado, fez uma pausa. Na verdade, nem sei o que esperava, que ele deixasse a esposa para ficar comigo. Entendo agora que fui ridícula. Não, você não foi ridícula. O poeta diz: atire a primeira pedra, aquele que não sofreu por amor. Existem alguns momentos na vida que são especiais e que nos servem de experiência. Não lamente o que perdeu. Pense no que poderá vir a ter. Mas, como tirar a imagem dele da minha cabeça e do meu coração? O tempo cura todas as feridas. Não te canses de amar, diz Joana de Angelis. Quando você menos esperar encontrará outro alguém. Ela meneou a cabeça. Acho difícil. Sim, agora é, mas repito, o tempo cura todas as feridas. O senhor já as esqueceu? Disse olhando para o retrato. Não, ele suspirou. Mas, sei que o acidente foi necessário. Hoje não tenho mais uma saudade doída, mas branda. Eu as amo. Oro por elas, às vezes sinto a presença delas. Sei que um dia vou reencontrá-las. Minha esposa e eu nos casamos por amor, mas, fez uma pausa. Isso é uma coisa que nunca comentei com ninguém. Em uma consulta mediúnica, no centro, eu soube que em uma de minhas vidas, eu e minha esposa provocamos acidentes contra outras pessoas, que vieram a falecer deixando seus bens para a igreja. Eu era corrupto, pegava o dinheiro destinado à caridade e gastava, levava uma vida muito boa, não me preocupava com os pobres da paróquia. Era lobo em pele de cordeiro. O senhor era padre. Sim, e minha esposa minha amante. Nós prejudicamos muita gente. Assim, viemos nesta vida resgatar nossos erros. Eu aqui fiquei porque tenho o compromisso de arrebanhar as ovelhas e levá-las para o Cristo. O senhor é tão bom, tão gentil. Parece incrível ter feito mal aos outros. Bem, a gente melhora com o tempo, ou tenta melhorar. E sua filha? Ah, ela também estava envolvida conosco. Foi nossa filha, era muito bela, corrompia os homens para lhes tirar dinheiro, essas coisas. Você entende? O sofrimento nos ajuda a crescer, falou mais para si mesmo. O antigo relógio que estava na sala bateu 10 badaladas. Nossa! Já é tarde, preciso ir trabalhar, disse Gisele. Leve com você esta mensagem da Joana de Angelis, não te canses de amar. Quando der, leia com calma. Está certo. Ele a acompanhou até o portão. Capítulo 25. Visita à cidade. Gisele estava chegando ao pesqueiro, quando um ônibus parou e dele saltou um rapaz alto. Ele olhou para a moça, em seguida chegou perto, estendeu a mão, dizendo: Bom dia. Sou Everaldo, a senhora deve ser a dona Gisele. Oi, Everaldo, bom dia, sim sou Gisele. Vem vindo do cursinho? Sim, hoje as aulas terminaram mais cedo. Mamãe me falou sobre a senhora. Você. Por favor, me chame de você. Então, está pronto para começarmos nossas aulas? Sim. Que tal amanhã às 4 horas da tarde? Por mim está bem. Enquanto conversavam, ia andando em direção à casa. Ao chegarem, ele se despediu.
Gisele entrou, dirigiu-se ao lavabo, lavou as mãos, ajeitou os cabelos e foi ao escritório, onde Murilo já esperava. Suaves músicas, vindas do aparelho de som, alegravam o ambiente. A música incomoda? Ele perguntou. Não, elas são lindas. São CDs? Sim. Sempre que encontro músicas suaves, compro e coloco para tocar enquanto trabalho. Iniciaram o trabalho. Mais ou menos às 11h15 ele disse. Por hoje é só. Vou deixá-la, pois preciso falar com Marião. Se você quiser usar o computador, ou o som, fique à vontade. Gisele abriu seu e-mail. A caixa postal acusava quase 100% de sua capacidade ocupada com mensagens, a maioria de César, que enviava flores virtuais, cartões e outras, que com grande força de vontade, excluiu sem ler. Respondeu as de Rita, as de queria e até as da madrinha. Ainda abalada, por ter descartado as mensagens do ex-namorado, desligou o computador e foi se preparar para o almoço. Durante a refeição o assunto girou em torno do tal Dinho. Nae disse ter recebido um telefonema da Ada, que mais tarde, Gisele soube ser a mãe dele. Ela estava preocupada com o filho. Dinho estava com problemas no serviço. O médico diagnosticara como estafa. Por conta disso havia sido internado em uma clínica para repousar e se refazer. Na certa ele andou por aí fazendo coisas que não devia, disse Marlene. Vovó. A senhora sabe que Dinho trabalha muito, certamente foi por isso que teve o problema. Ah, meu bondoso neto, sempre defendendo os outros. Olhou para Gisele. Os dois são completamente diferentes. Dinho usa as pessoas a seu bel prazer e Murilo se deixa usar. Dona Marlene, do jeito que a senhora fala, Gisele vai pensar que meu sobrinho é olhou à volta para ver se alguém ajudava. Um bonitão danado de simpático, disse Lia. Quando encontrou uma mulher rica, deixou a namorada de infância, sem mais aquela. Murilo riu. Lia, você não tem jeito, mesmo. Sabe como é, né, Murilo? Desse tipo de gente o mundo está cheio. E a mulher dele como está? Marlene perguntou. Tia Ada disse que ela vai bem, está firme, aguentando o tranco. À noite vou ligar para a Ada para saber dele, disse Nair encerrando o assunto. Gisele, você poderia estar pronta daqui a meia hora para irmos à cidade? Claro, Murilo. Enquanto se aprontava para sair, Gisele ficou pensando se iriam em seu carro, ou em outro veículo. Quando ela desceu, usando um conjunto de calça comprida azul escuro, Murilo a esperava ao pé da escada. Como estamos bonita, disse estendendo a mão para ela. Obrigada. Fez uma mesura. Esqueci de perguntar se vamos no meu carro. Deixe o seu carro descansando na garagem. Vamos com a minha van. Antes de saírem ele escolheu uma bengala preta, da cor do sapato que estava usando. A van estava estacionada na porta. Na lateral ela trazia escrito o nome do pesqueiro. Gisele, dentro do carro, viu que o veículo fora adaptado para Murilo. Durante o trajeto ele ligou o som. Logo o cantor começou a cantar, Mel, sua boca tem o mel. Para alívio dela, ele esticou a mão e mudou de estação, dando a impressão de não gostar da melodia. Em Mirante da Serra, estacionaram perto da Praça da Matriz. Ao saírem, ele se virou para trás e pegou a bengala. Será que ele precisa disso para andar? Em casa caminha bem sem a bengala. Gisele acabara de ter este pensamento quando. Eu uso a bengala por segurança. As ruas às vezes têm buracos. Vamos. Você trouxe seu celular? Caso a gente se desencontre podemos nos comunicar. Celular? Eu não tenho, respondeu sentindo certo constrangimento, pois tinha deixado o aparelho no apartamento da madrinha. Então é melhor ficar com o meu números, caso haja algum desencontro é só me ligar. Tirou do bolso um cartão que tinha propaganda do pesqueiro. Aqui está o número. Porém, antes de qualquer coisa, deixe-lhe mostrar alguns lugares da nossa cidade. Deram uma volta pelas redondezas. Gisele percebeu que Mirante era bem maior do que no início ela pensara. Tinha tudo, quase tudo que tem uma cidade de grande porte. Depois de quase uma hora separaram-se.
Ela entrou em um shopping para comprar um biquíni. Gostou muito de 2 modelos, porém, devido ter emagrecido, eles ficaram um pouco largos. A dona da loja disse que ia receber outros no dia seguinte. Sem saber se daria para vir pegar antes, Gisele combinou que passaria lá no sábado. Após dar mais umas voltas pelas lojas, onde comprou bloqueador solar e hidratante pós-sol, foi até a praça encontrar o rapaz. Sentados em um banco do jardim, onde ouviam o pipilar dos pássaros, conversavam quando alguém disse: Murilo. Quem me chama? Ele perguntou virando ligeiramente para olhar. Como vai? Um homem se aproximou. Arnaldinho Beirabar, Gisele o reconheceu pelo chapéu. Arnaldo, como está? Deixe-me apresentar a Gisele, ela está trabalhando conosco. Ela não gostou do jeito com que ele olhou. Os olhos congestionados davam a impressão de alguém um pouco fora da realidade. Enquanto eles falavam sobre pessoas que ela não conhecia, Gisele aproveitou para observar com mais detalhes os flamboyants e os ipês da bela praça. O homem se despediu. Levando a mão ao chapéu, disse ter ficado encantado em conhecê-la. Esse rapaz é o maior problema da nossa cidade. Seu João Osvaldo me preveniu sobre ele. Arnaldinho é muito inteligente. Ele estudou com Dinho e comigo, nós fomos juntos até metade do 2º grau, depois disso ele descambou. Entrou para o álcool e as drogas. Hoje vive ao que parece do tráfico e pequenos golpes. Nada muito grande, a polícia nada consegue provar. Ele já esteve detido, mas foi solto. Às vezes soma em bicicletas, rádios de carro, essas coisas, a gente sabe que ele ou seus comparsas quem roubam. Agora provar. O que ele queria com você? Dinheiro. Você deu? Sim, pouco. Ele disse que era para comprar remédio para a mulher, uma tal Rosinha que trouxe de São Paulo. Mas, acredito que esteja no bar bebendo. O apelido Beirabar é devido ao vício. Sim. Alguém começou a chamá-lo assim, porque onde tinha um bar, ele estava na beira. Se sabe que ele vai beber, porque deu dinheiro. Ah, sei lá. Sempre fica a dúvida. Olhou o relógio. Antes de irmos embora quero lhe dar isso para que use quando for necessário. Era um celular. O aparelho era pequeno e delicado e parecia ser ainda melhor do que o que ela tivera. Um celular? Mas, Gisele estava confusa, não sabia se devia aceitar. Murilo fechou sua mão sobre a dela. Por favor, fique com ele. Afinal, disse que tinha um, soltou lentamente a mão dela. Ande sempre com ele, eu vou ficar mais tranquilo. Está bem, enquanto estiver aqui eu usarei. Ele se levantou, dizendo alguma coisa em voz bem baixa. A Gisele teve a impressão de que as palavras foram, espero que seja para sempre. Em casa, Boris veio recebê-los, fazendo enorme algazarra. Ele gostou de você, disse o rapaz. Que bom. Boris, você é uma simpatia, quero ser sua amiga sempre. Após tomar um banho rápido, Gisele, na cozinha pergunta a Nair se precisava de ajuda. Ela olha para a moça, um tanto constrangida. A senhora quer que eu vá conversar com Dona Marlene? Sorriso de alívio. Se puder me fazer esse favor. Nessa tarde, Marlene estava queixosa. Dizia ter saudade do filho, que morrera há 5 anos, e da filha que morava em Poços de Caldas. De repente, a voz de Nair, vinda da cozinha, chegou até elas. Hoje, logo após o jantar vou telefonar para a Ada. Quero saber do Dinho. Aí, meu Deus, não vejo por que gastar interurbano para saber dele, Marlene disse em voz baixa. Mas, ele não está doente. Doente, ele deve ter aprontado alguma, abaixou a voz. Dinho é muito safado, consegue engambelar a quase todos, mas a mim e J.O. ele não engana. Capítulo 20. Conversa com J.O. Gisele acordou um pouco assustada. Durante a noite tivera sonhos escuros e confusos, nos quais César aparecia com um aspecto lúgubre e tentava beijá-la. Avassalou a um ódio intenso contra ele. Até pensou vagamente em se vingar. Esperava que estivesse sofrendo como ela estava. Aliás, não lhe passou pela cabeça o fato de que ela consentira e aceitar os carinhos dele. Levantou,
Balançou a cabeça para afastar as imagens, pegou suas coisas e foi ao banheiro. A porta estava entreaberta. Percebeu que Murilo lá estava. De repente, ele começou a cantar uma canção romântica. Sua voz bonita e sonora a deixou encantada, dissipando o mal-estar causado pelos sonhos. Quando a canção